Sou a professora Nerivane de Ciências e esta videoaula vai para os alunos do 8º ano. Vocês vão encontrar esse conteúdo na apostila, nas páginas 92 a 95. Nós vamos abordar aqui um tema importantíssimo, que são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Antes, as ISTs eram tratadas como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Mas por que essa mudança na nomenclatura? Simplesmente para deixar claro que essas infecções em determinados indivíduos podem ser assintomáticas. Então, o indivíduo pode manifestar sintomas ou não, tá? E elas são infecções transmitidas principalmente pela relação sexual. Vocês prestaram atenção que eu falei principalmente. Por quê? Porque elas não são transmitidas apenas pela relação sexual, mas também podem ser transmitidas através da mãe para o filho, na gestação, no momento do parto, ou na amamentação, e também através de transfusões de sangue, estando esse sangue contaminado, tá? Hoje há uma série de protocolos de segurança, né? Mesmo assim, corre-se o risco desse sangue estar contaminado e o indivíduo que recebeu o sangue adquirir o HIV. Tá? E também através do compartilhamento de seringas, tá? Isso ocorre muito entre usuários de drogas. Então, esse compartilhamento de seringas é outra forma de transmissão do vírus também. E quando os sintomas se manifestam, quais são eles? O que é que a gente pode observar? Feridas, corrimentos, bolinhas e verrugas nos genitais, na vagina ou no pênis. Nós vamos tratar de algumas DSTs, as principais, e uma delas é a AIDS. O que é a AIDS? Síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é isso, professora? Então, vamos à palavra imunodeficiência, deficiência na imunidade. Então, se refere ao nosso sistema imunológico, à nossa defesa. Então, essa deficiência, essa alteração que ocorre no nosso sistema de defesa se deve ao fato do HIV atacar e destruir exatamente as nossas células de defesa. E como ela pode ser transmitida? Através da relação sexual, da transfusão de sangue, a prática que eu falei de compartilhar seringas que estejam contaminadas, materiais, olha só, de acupuntura, tatuagem e outros objetos, né, perfurocortantes que não estejam devidamente esterilizados. E também da mãe para o filho, como eu falei anteriormente. E aí, em relação ao indivíduo com HIV, há muito preconceito. Então, aqui nesse quadro, a gente vai ver quais situações que pega e as situações em que não se pega a AIDS. Se pega a AIDS através da relação sexual, seja ela vaginal, anal, oral, sem a utilização do preservativo, a camisinha. Como não pega? Usando talheres, usando vaso sanitário, pelo ar, abraço e aperto de mão, também não pega. Doação de sangue, né, com todo o sistema de segurança. Usando a camisinha, beijo na boca. Aí é um porém, se por acaso o indivíduo tiver alguma fissurazinha, ferimentozinho, né, na mucosa da boca, ali pode ser uma porta de entrada para o vírus, tá? Progressão e sintomas. O período de incubação, que é isso, aquele período que se dá entre a infecção, quando você adquire o vírus, até o momento que você começa a manifestar os sintomas, tá? Que dura geralmente de 2 a 4 semanas. Quais são esses primeiros sintomas? Febre, calafrio,
manchas no corpo que podem desaparecer, e aí acontece a fase assintomática, que é a perigosa, porque o indivíduo às vezes nem chega a fazer o exame para saber se tem um HIV, e os sintomas desaparecem, ele fica assintomático, então ele acaba passando o vírus para outros parceiros sem saber que tem o vírus, tá? E outra coisa interessante, o portador do HIV, ele pode levar meses, até anos para manifestar os sintomas. Então, por isso que é tão importante fazer o teste sorológico. E quando acontece chegar nesse momento crítico, né, de baixa, né, dos linfócitos, das nossas células de defesa, as doenças oportunistas aí tomam conta. O que é isso? São aquelas doenças que se instalam no nosso organismo porque justamente estamos sem defesa, tá? Que pode ser uma pneumonia, pode ser herpes, gripe, tá? Qualquer outra doença. E essas doenças oportunistas é que levam o indivíduo à morte. Então, o indivíduo com HIV, ele não morre diretamente da AIDS. Ele morre decorrente dessas doenças oportunistas que se instalam no organismo quando a sua imunidade está baixa. E quais são os sintomas característicos aqui que a gente pode mostrar? É o sarcoma de Kaposi, essas alterações que aparecem na pele. Também, como exemplo aqui, eu coloquei a herpes, que é uma doença muito comum, oportunista. O herpes pode ser genital ou labial. Esse que eu estou mostrando aqui, o labial, que é bem comum, é aquele que a gente chama popularmente de sapinho, que forma umas bolinhas aqui no cantinho da boca, deixa o lábio bem sensível. Então, é uma doença que se instala no nosso organismo quando justamente estamos sem defesa. O diagnóstico, através do teste sorológico, como eu falei, a prevenção, usar sempre a camisinha, sempre o preservativo, evitar compartilhar esses objetos perforocortantes que não foram esterilizados, evitar receber doações de sangue que não passaram por um teste rigoroso. E o tratamento é com a utilização de coquetéis, que é uma medicação que vai fazer com que o indivíduo tenha uma maior expectativa de vida, mas a AIDS ainda não tem cura e também não há vacina. E aqui só algumas instruções, como eu falei para vocês, a melhor forma de prevenção é a utilização da camisinha. É o preservativo, que é um método de barreira que vai evitar tanto a gravidez indesejada, que é uma situação tão recorrente, né? A gente observa nas famílias, na escola a gente observa quanto presente, né? Está aumentando cada vez mais o número de adolescentes grávidas, né? Que não fazem o uso do preservativo. Então, o preservativo é muito importante porque eu reforço, porque além de evitar a gravidez indesejada, evita uma série de doenças, infecções que são transmitidas através da relação sexual. Então, esse quadro aqui mostra só o uso correto do preservativo, abrir corretamente o pacote do preservativo, desenrolar sobre todo o pênis, ter o cuidado de apertar aqui a ponta para retirar o ar. Depois da relação, retirar com cuidado, gente, fazer um nozinho, colocar no lixo, então tem que descartar também de maneira correta, isso é importante. Outra doença que é assim um vilão aí entre as mulheres é o HPV, é o vírus papiloma humano, é aquele vírus que vai causar o câncer de colo de útero, que é uma das principais causas de morte entre as mulheres, tá? Então isso é muito importante. E se você não sabe, mais da metade dos jovens no Brasil tem HPV. Então, gente, isso é muito sério. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui. A transmissão através do contato direto com a pele que está afetada, pelo contato sexual, os sintomas. Gente, preste atenção.
a maioria é assintomática. Então, a mulher não sabe que tem, geralmente ela é assintomática, não sabe que tem o vírus e acaba passando para os parceiros, né? Então, quando ela se manifesta, o que é que a gente pode observar? Verrugas, e que essas verrugas aparecem aonde? No pênis, na vagina e no colo do útero. Aqui, gente, para vocês observarem, olha só a diferença. Esse é o colo do útero normal da mulher e o colo do útero inflamado. Olha só a diferença. O diagnóstico através do exame chamado popularmente como Papa Nicolau, que é o exame de colo de útero. Todos os anos a mulher precisa ao ginecologista fazer, sim, pelo menos uma vez ao ano, tá? É necessário fazer a prevenção. Também tem a colposcopia, a peniscopia e também a biópsia, que é a retirada de um pedacinho do tecido para análise, para saber que se trata, no caso de um tumor maligno ou benigno, tá? Porque, como eu falei, o HPV, ele pode evoluir para um câncer de colo de útero. Então, a prevenção aqui, o diagnóstico rápido é essencial. A prevenção, o uso do preservativo e a vacina. Na escola, vocês devem ter observado que as meninas entre 9 e 14 anos foram chamadas para receber a vacina do HPV, né? Então, receberam a primeira dose, com 6 meses depois, a segunda dose. Então, nesse período, alguns pais, né, até estranharam e até hoje até estranham, mas por que as meninas com 9 anos já necessitam de tomar a vacina do HPV? É a realidade, né? Nossos jovens, nossos adolescentes estão começando a sua vida sexual muito mais cedo, né? De maneira precoce. Então, nós precisamos sim começar cedo a fazer a prevenção. O tratamento, ele visa eliminar as verrugas, essas lesões, e também pode ser necessário alguns procedimentos cirúrgicos. A sífilis, gente, a sífilis é outra infecção que tem crescido muito no Brasil e no estado de Alagoas. O agente causador aí não é um vírus, como as outras, mas sim uma bactéria. A transmissão também através da relação sexual. Os sintomas, os sinais e sintomas são variados, dependendo do estágio, tá? Começa com as manchinhas na pele, que pode desaparecer, e aí vai evoluir para outro quadro, que é atingir os órgãos internos, tá? É muito sério. Então, qual é a prevenção? Usar camisinha durante as relações. O tratamento é com o uso de antibióticos. O não tratamento pode gerar complicações irreversíveis em diversos órgãos aí, como o cérebro e o coração. Gente, a sífilis é muito séria. Ela pode comprometer, além de comprometer esses órgãos, ela pode provocar na gestante o aborto espontâneo, pode provocar a má formação do feto e o comprometimento dos seus órgãos, tá? Então, muita atenção. Aqui, nos primeiros sintomas, como eu falei, aquelas manchinhas que aparecem no corpo, que é bem característica, né, tanto dos pés, né, como das mãos. A gente observa isso nos primeiros sintomas. E aqui essa imagem, claro, no estágio mais avançado da sífilis, né? Atingindo aí os órgãos pênis, né, e a vagina. Então, gente, é muito sério. Por isso que a gente precisa alertar, né? Meninas, meninos, se cuidem. O amor passa pelo cuidado, você precisa se cuidar. E se cuidando, se protegendo, você também cuida do outro. Então fica essa mensagem, previna-se.